Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Então, tia Jana veio aqui hoje gravar esse vídeo para vocês, porque tá chegando uma data assim muito especial. Tia Jana, que data será essa? Ah, já sei! É a Páscoa, é isso mesmo! Ah, tia Jana, o que a Páscoa te lembra? Ah, tia Jana, a Páscoa me lembra que eu como muito chocolate, tia Jana. É um período muito gostoso, tia Jana, porque a gente come muito chocolate, não é isso? Ah, tia Jana, também é uma época, tia Jana, que tem muito aquele bichinho fofinho, o coelhinho da Páscoa, tia Jana. Então são essas coisas que me lembram a Páscoa. Será mesmo? Será que essa é a verdadeira Páscoa? Hoje tia Jana tá aqui para contar para vocês um pouco sobre a verdadeira Páscoa. É isso mesmo. Então, muitas vezes, né, a gente fica buscando coisas que vai nos fazer feliz, que vai nos preencher, né? A gente, muitas vezes, né, as pessoas pegam aí o costume de comemorar essa data, né, que o coelhinho vem e coloca muitos ovos de chocolate pra gente e é uma delícia. Mas será que preenche o nosso coração? Acho que não, tia Jana. Essas coisas que o mundo prega, elas podem até trazer uma alegria momentânea. Quem aí não gosta de comer chocolate, né? Tia Jana também gosta. Só que essas coisas, crianças, elas passam. E após elas passarem, você percebe que ainda continua um vazio no coração. Passou a Páscoa, acabou o coelhinho, acabou o ovo de Páscoa, mas o vazio no coração continuou o mesmo. Você sabe por quê? Porque essas coisas aqui, ó, que o mundo tenta dizer que são importantes, elas não preenchem o nosso coração. Elas apenas ficam nos acorrentando a consumir as coisas, né, que as lojas querem vender, né, chocolate. Então elas mentem, elas falam que a verdadeira Páscoa é esse coelhinho aqui, ó, que ele vem e coloca muitos ovos de chocolate. Mas hoje tia Jana vai ensinar para vocês qual foi a verdadeira Páscoa. Vocês sabiam que existiram duas Páscoas? Sim, é verdade. Olha, tia Jana vai contar para vocês sobre a primeira Páscoa. Há muito tempo atrás, o povo hebreu, eles viviam acorrentados, eles viviam escravizados. Sabe por quem? Pelo faraó. Isso mesmo. O faraó escravizava esse povo aqui, ó, que eram os hebreus, que era o povo de Deus. E durante muito tempo foi assim. Os hebreus trabalhavam pesado, né, pro faraó. E ele era um homem muito mau. Mas sabe o que aconteceu, crianças? Deus mandou uma pessoa para libertar o povo dele, para libertar os hebreus. Alguém aí sabe quem foi essa pessoa? O nome dele era Moisés. Isso mesmo, muito bem. Moisés, ele veio para poder, com um chamado, né, para libertar essas pessoas. E Moisés foi até Faraó e falou com o Faraó. Olha, que Deus estava falando que era para ele libertar o povo dele. Só que Faraó, ele era muito mau. E ele falou assim que ele não ia libertar, não. E aí, ele estava com o coração muito endurecido. Sabe o que Deus fez? Deus, então, mandou 10 pragas. Sim, as pragas era como se fossem 10 castigos. Nessas pragas,
aconteceram muitas coisas. Tiveram piolhos por toda parte ali no pessoal do Egito. Teve dia que ficou em trevas, teve água que virou sangue, teve moscas, teve muitas coisas que tiveram lá. E eles, mesmo assim, o faraó se manteve com o coração muito fechado. Ele não queria libertar o povo. Mas aí Deus mandou a última praga. E a última praga foi ainda mais poderosa. Deus falou com Moisés que ele, naquela noite, mandaria o anjo da morte. E aí, esse anjo da morte passaria pelas casas e todo primogênito da família morreria. Você sabe o que é primogênito? Ah, quem aí é o irmão mais velho? Isso mesmo, primogênito é o irmão mais velho, é o primeiro filho, por isso é chamado de primogênito. E aí, Deus avisou para Moisés que o anjo da morte passaria a noite e mataria todos os primogênitos. Ah, mas Deus ama o povo dele, né? E com o povo dele, ele não deixava acontecer nada. Porém, tinha uma regra para que eles não fossem atingidos. Deus falou para eles que naquela noite eles deveriam matar um cordeiro e fazer uma grande festa, uma grande ceia, com pão sem fermento e ervas amargas. Essas ervas amargas era para lembrar sobre tudo o que eles tinham passado ali naquele Egito, no tempo da escravidão, porque aquilo ali já não existiria mais, né? Eles seriam libertos a partir desse momento. E após essa ceia, eles deveriam pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta. Isso mesmo, os umbrais da porta são essas laterais aqui, ó. Eles deveriam passar todo o sangue ali desse cordeiro que foi matado para fazer essa grande ceia nas portas. Assim, quando o anjo da morte passasse e visse o sangue naquela porta, ele não entraria naquela casa. E assim foi. Naquela noite foi comemorado então a primeira Páscoa, que foi esse momento onde o cordeiro foi matado, as famílias se juntavam, faziam uma grande ceia, né, para se alimentarem desse pão e dessas ervas e passaram ali o sangue nas portas. Só que os egípcios não sabiam que tinham que fazer isso, porque eles não acreditavam em Deus. E aí, sabe o que aconteceu? Naquela noite, o anjo da morte passou naquele lugar e todas as casas que não tinham o sangue do cordeiro na porta, o anjo da morte entrou e todo primogênito foi morto. Naquela noite, o filho de Faraó foi um deles que morreu. Houve um grande choro naquela noite. Eles não acreditavam nesse Deus dos hebreus, mas nessa noite, depois de todas aquelas pragas, e nessa 10ª praga, eles ouviram e acreditaram no Deus que Moisés havia falado. Então, eles libertaram o povo, como Moisés havia pedido, para adorar o Senhor no deserto. E a partir daquela noite, naquele dia, então, houve ali a libertação desse povo. Mas essa história, ela aconteceu há muito tempo atrás, porque na verdade ainda aconteceria a segunda Páscoa, né? Que tia Jana vai contar para vocês agora. Isso aqui foi só para as pessoas entenderem. Naquela época, quando as pessoas pecavam, era feito um sacrifício, né, para perdão daquele pecado. Eles matavam, né, eles precisavam matar um cordeiro que não tivesse nenhuma mancha, nenhuma mácula, né, um cordeiro perfeito. E ali, através do sangue do cordeiro, os pecados deles eram perdoados. Essa era a forma que eles adoravam o Senhor. Só que aí,
Um dia, Deus, ele teve um plano perfeito. Ele queria ter novamente a comunhão com os seus filhos. Então, sabe o que ele fez? Ele mandou o seu único filho, Jesus, e ali, numa manjedoura, ao lado de Maria, sua mãe, e José, ele nasceu. E ali dava início a um novo tempo de libertação na nossa vida. Jesus, ele veio ao mundo por amor a mim e a você. A Bíblia fala lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E qual seria esse plano de Deus? Naquele tempo, como eu falei para vocês, lá na primeira Páscoa, o povo de Deus precisava matar um cordeiro, né? Precisava passar ali através do sangue do cordeiro para perdão dos seus pecados. E aí, para que todo o povo tivesse o perdão e reconciliasse com Deus, porque eles estavam distantes de Deus naquele momento. Deus teve esse grande plano. Ele mandou o seu único filho para entregar a sua vida por nós, pelos nossos pecados, porque através do sangue de Jesus nós receberíamos o perdão. E assim foi. Jesus, ele se entregou, né? Ele foi crescendo ali, conhecendo a palavra, né? E chegou o momento dele se entregar numa cruz. Ai, gente, foi tão triste. Jesus, ele foi chicoteado, ele foi cuspido, ele foi humilhado. Ai, foi tanto sofrimento que Jesus passou. Mas ele fez isso foi por amor. Ele se entregou como um cordeiro sem mácula. Ele não tinha pecado nenhum. Ele não tinha feito nada. Mas ele se entregou na cruz por amor a mim e a você, para que os nossos pecados fossem perdoados. E ali naquela cruz, né, cada gota do sangue dele que ele derramou ali naquela cruz, ele estava ali pagando, né, um alto preço, um preço de sangue pelos nossos pecados. Cada gota derramada, né, ali pelos nossos pecados, ele levou embora as nossas dores com aquele sangue derramado. Ele levou embora as nossas transgressões. Ele levou embora ali naquela cruz as nossas enfermidades. Ele também levou embora naquela cruz todas as nossas iniquidades. E ele venceu a morte. Sabe por quê que ele venceu a morte? Vocês já sabem. Porque ele foi morto, foi crucificado e ele foi colocado ali no sepulcro, que era uma pedra. Mas ao terceiro dia, quando as mulheres foram lá visitar Jesus no sepulcro, elas moveram a pedra e o sepulcro estava vazio. E ele havia ressuscitado e ele vive e ele reina para sempre. O seu nome sempre será glorificado. E ali, assim como o leão da tribo de Judá, ele se tornou rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. E hoje, né, ele tem chamado por nós. Hoje, ele pagou esse alto preço por cada um de nós. E ele fez isso tudo por amor. E hoje, ele diz para mim e para você: vinde a mim. Ele diz: você está cansado? Vinde a mim. Você está triste? Vinde a mim. Porque Jesus, só Jesus, pode tirar a nossa dor,
o nosso cansaço, o nosso medo. Só Ele que pagou pelos nossos pecados. Ele pode fazer tudo por nós. E aí, gente, sabe o que aconteceu? Depois disso, né, as pessoas acreditaram que Jesus, né, ele havia vindo, que ele realmente era o Filho de Deus. Só que depois de muito tempo, ele foi esquecido novamente, né? As pessoas, elas simplesmente foram adorando outras coisas, foram colocando outras coisas, né, em primeiro lugar. Que é isso? Peraí, tem algo mexendo aqui. Deixa eu ver o que é isso. Peraí. Uai, mas quem é você? Ai, gente, apareceu uma pessoa aqui que eu não conheço. Quem é você? Olá, tia Jana! Olá, pessoal! Muito prazer. Eu sou o Rei Josias. Rei Josias? Que história é essa? Isso, tia Jana! Eu sou o Rei Josias. Você sabia, tia Jana, que há muito tempo atrás eu me tornei rei com apenas 8 anos de idade? Verdade, Josias! Quer dizer, Rei Josias, é porque você é tão pequenininho, né, que a gente demora um pouco a conseguir falar Rei Josias. Isso mesmo, tia Jana. Eu tinha apenas 9 anos quando eu fui coroado a rei. Tudo bem, Josias, mas me fala uma coisa, o que isso tem a ver com a nossa história? Por que você apareceu aqui? Ah, tia Jana, sabe o que é, tia Jana? É porque eu vim aqui contar para essas crianças aqui o que aconteceu comigo. Tia Jana, você acredita que quando eu cresci e eu comecei a buscar a palavra, eu achei o livro que falava sobre a história que havia acontecido com os meus antepassados. É verdade, Josias? Que legal! E o que você fez? Ah, tia Jana, eu fiquei muito triste, sabe? Porque quando eu soube o que havia acontecido, o que o nosso Deus havia feito para libertar os meus antepassados, e eles simplesmente, tia Jana, se esqueceram de Deus. Tia Jana, naquela época havia uma festa instituída por Deus chamada Páscoa. Era a primeira Páscoa onde aquele povo que havia sido liberto deveria comemorar essa Páscoa da forma que Deus mandou eles fazerem. Só que você nem acredita, tia Jana. Pessoa criançada, vocês nem acreditam. O que é, Josias? O que foi que aconteceu? Eles simplesmente esqueceram do nosso Deus. Ah, tia Jana, eu fiquei tão triste naquele momento, mas eu, como rei, instituí naquela época que as pessoas deveriam voltar, que elas deveriam adorar novamente o nosso Deus e deveriam voltar a comemorar aquela festa de novo. Verdade, Josias, você fez isso! E por que você veio aqui contar isso pra gente, Josias? Ah, tia Jana, sabe o que é? Porque essa Páscoa que eu li no livro foi a primeira Páscoa, mas logo depois aconteceu algo mais maravilhoso, tia Jana! É verdade, Josias! Eu sei do que você está falando! Isso mesmo, tia Jana! Foi quando aconteceu essa segunda Páscoa aí que eu escutei a senhora falando. Foi quando Jesus veio e morreu por cada um de nós. E ele ressuscitou. E essa ressurreição dele pelos nossos pecados foi a segunda Páscoa, porque ele, como um cordeiro imolado sem mácula, ele morreu pelos nossos pecados. Ele derramou o sangue dele. Sabe aquele sangue, tia Jana, que os hebreus tiraram do cordeiro para passar
ali nos umbrais das portas? Sim, Josias, eu sei, eu acabei de contar essa história para eles. Então, tia Jana, esse sangue que o Cordeiro derramou, Jesus derramou por cada um de vocês. Mas hoje em dia, tia Jana, as crianças, elas já não estão mais sabendo o verdadeiro sentido da Páscoa. Então, quando eu escutei você contando sobre a Páscoa, eu vim aqui alertar essas crianças para que elas voltem a comemorar a Páscoa da forma correta, que é adorando, exaltando aquele que é o único, que reina para sempre, que é Jesus! Sabe, crianças, aquela cruz que Jesus foi morto e crucificado, ela está vazia. E ele fez isso por amor a cada um de nós. Ele se entregou naquela cruz, mas ele ressuscitou. E eu vim aqui falar para vocês que vocês não devem ficar achando que a Páscoa é coelhinho, ovo de Páscoa. Não tem nada a ver. Vocês podem até comer um chocolate, né? Que a mamãe, o papai e os titios vão dar para vocês. Mas vocês precisam entender o verdadeiro sentido da Páscoa, que é Jesus. Ele vive, ele está vivo e ele reina para sempre. Tchau, crianças! Um beijo! Uai, Josias, mas você já está indo embora? Já, tia Jana, eu vim aqui só mesmo dar esse recado para as crianças e falar para elas que assim como eu alertei aquele povo lá no meu tempo, eles também podem avisar para os amiguinhos deles, para a mamãe, para o papai, para os titios, sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, não é verdade, tia Jana? É verdade, Josias! Muito obrigada por ter vindo aqui contar essa história, essa experiência